2 predicativos e 3 predicados verbais. O primeiro é o predicado nominal. A gente já estudou o predicado nominal, como também o predicado verbal, mas vai fazer uma revisão, né, para nós entrarmos no predicado verbo nominal. Então, vamos lá. Predicado. O que é predicado? É o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Os jardineiros diplomados regam flores. Vamos fazer pergunta ao verbo. Quem que regam flores? Os jardineiros diplomados. Ah, então aí é o sujeito. Então, tira o sujeito, jardineiros diplomados, e fica regam flores. Seria o predicado. Segundo exemplo. A luz da tua poesia é triste. Verbo ser, que está conjugado em é. Vamos fazer pergunta ao verbo. Quem é triste? A luz da tua poesia. Então, aí é o sujeito. O que restou é o predicado. Então, nós temos aqui, ó. Predicado e o predicado, ok? E a resposta da pergunta é o sujeito da oração. Então, sempre que o verbo, tirando o sujeito do verbo em diante, nós falamos de predicado. Vamos para a próxima observação. Você se lembra que há os verbos impessoais, né? E verbos impessoais, eles não têm o sujeito. Nós falamos oração sem sujeito. Então, o que resta essa ausência do sujeito? Por ser um verbo impessoal, porque não a oração é sem sujeito, então o predicado se encerra por si mesmo. Então, nós temos o exemplo aqui. Há uma criatura tão bonita. O verbo haver, ele é impessoal. Não há sujeito, ok? Faz 3 anos que eu moro nessa cidade. O verbo fazer, quando é um tempo decorrido, né? Tempo que já aconteceu, não há plural. Portanto, o exemplo 3 e 4 são predicados verbais. São predicados verbais, ok? Tanto a 3 quanto a 4. Mais uma revisão. Para nós entrarmos aqui, ó, nós temos a classificação predicado verbal, nós já vimos, né, anteriormente, predicado nominal. Agora, esse aqui é a novidade, tá? Predicado, verbo, nominal, tá bom? Esse aqui é a novidade. Nossa, mas é verbal e nominal ao mesmo tempo? Exatamente. Então, quando chegar a vez dele, vocês vão ver a diferença entre eles, tá? Vamos começar uma revisão com predicado verbal. O vento sopra. Então, o verbo soprar, ele a ideia dele é concluída. Ele é verbo intransitivo. Então, o núcleo predicado é o verbo, a ação do sujeito. Quem que sopra? O vento. Então, esse aqui é o sujeito da oração e sopra é o predicado verbal. O que é predicado verbal? Ele tem como núcleo um verbo que indica um processo, uma ação. Exemplos de predicado verbal. Eles podem ser divididos em 2 tipos. O verbo transitivo, que nós vimos no módulo anterior, e o verbo intransitivo. Então, vamos lá. O transitivo é aquele que precisa ser completado com o complemento verbal do objeto direto e indireto. Ele não tem o sentido completo, lembram? Então, já o intransitivo, ele tem o sentido completo e não necessita de complemento verbal. Às vezes, com ele, tem um adjunto adverbial. Adjunto adverbial não é complemento verbal, certo? Objeto direto e indireto. Adjunto adverbial, a pergunta é sempre onde, como, quando, né? Tempo, modo e lugar. Então, vamos lá.
Mais uma revisão. Verbo intransitivo. O escritor português José Saramago morreu. É um predicado verbal. Morreu, ele tem um sentido completo. A gente sabe que morreu. Então, ele é verbo intransitivo. É um sentido completo. Portanto, a gente fala que intransitivo, ele não precisa de complemento. Poderá ter mais alguma coisa junto adverbial. O escritor português José Saramago morreu no ano passado. Por exemplo, no ano passado é quando. Então, não é o que, a quem, de quem, que são os complementos verbais. Então, ele é um verbo completo, então ele é verbo transitivo. Uma criança caiu. A gente entende o que é o caiu. Ele tem um sentido completo. Então, também ele é um verbo intransitivo. Então, por exemplo, o que eu passei negrito, que está em negrito, o que eu passei marca-texto amarelo, são os predicados verbais. Eu tiro o sujeito da oração, o que sobra é o predicado. Então, o verbo intransitivo, ele é um predicado verbal. Verbo transitivo direto, também é um predicado verbal. Então, vamos lá. Os assaltantes invadiram o quê? A loja. O que está sem preposição. É o verbo transitivo, necessita de um complemento sem, olha aqui, sem preposição, verbo transitivo direto. Complemento verbal sem preposição, que é o objeto direto. Verbo transitivo direto. Ele precisa de preposição. Muitas mulheres gostam de flores. Faça a pergunta ao verbo comigo. Gostam de quê? De quê? Então, preciso do quê? Dessa preposição aqui, tá? Se eu falar muitas mulheres gostam, mas gostam do quê? Não é verdade? Precisa de complemento. E aí, o complemento precisa da preposição. Então, gostar é verbo transitivo, necessita de complemento aqui com a preposição, verbo transitivo e indireto. Complemento verbal com preposição, que é o objeto direto. Há verbos que eles têm dois objetos, ou seja, os dois complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Ensinamos o quê? Gramática. A quem? A nossos alunos. Olha aqui a preposição a, pessoal. Olha aqui a preposição. Então, tem um complemento aqui e o segundo aqui. Então, vamos lá. Sem preposição é um verbo transitivo que pede dois complementos, verbo transitivo direto e indireto. Então, a gente fala VTDI, né? Ensinamos o quê? A gramática. Complemento sem preposição, que é o objeto direto. Complemento com preposição, que é o objeto indireto. Resumo. O que é o predicado verbal? O predicado verbal são aqueles que têm os verbos intransitivos, os que não precisam de complemento. Verbos transitivos que precisam de complemento. Classificam em indiretos, indiretos ou indiretos, indiretos, ok? Então, esses são do predicado verbal. Ou seja, você tirou o sujeito da oração, o restante é o predicado. Só que predicado verbal, ele precisa ser intransitivo e transitivo. Olha aqui, ó. Intransitivo e transitivo. E o transitivo, eles têm esses complementos aqui, tá bom? Faz parte do predicado verbal, juntamente com o verbo. Predicado nominal. Bom, predicado nominal, ele sempre há um predicativo do sujeito. Olha aqui, ó. Predicativo do sujeito e o núcleo. Vamos lá. O vento está forte. Quem que está forte? O vento. O que esse verbo está fazendo aqui? O verbo de ligação, o verbo estar, ele tem uma função. Por isso que o nome dele é verbo de ligação. Ele liga o sujeito da oração, o vento, com o seu predicativo do sujeito.
tá? Então, esse forte, quem que é forte? O vento. Ok? Então, o predicado nominal é aquele que tem um núcleo de seu significativo concentrado em um nome. Por que o nome? É o vento e forte, que indica o estado ou uma qualidade do sujeito. É um atributo dado, é uma propriedade dada ao sujeito, né? O vento aqui é forte, o vento está fraco, então estou atribuindo uma qualidade a ele. Agora nós temos outros exemplos. Aquela mulher é muito estranha, né? Verbo é. Quem que é muito estranha? Aquela mulher. Então, é estranha é o núcleo, predicativo do sujeito, né? De mulher. Meus amigos parecem preocupados. Preocupados é um atributo dado aos meus amigos. Todos estavam ansiosos. Quem estava ansiosos? É um atributo dado a todos. A população continua preocupada. Quem que continua preocupada? A população. É um atributo dado à população. Eu ando meio triste. Triste é um atributo dado a que é o sujeito eu. Muito bem. Vocês perceberam aí os verbos? Os verbos são verbos de ligação. Perceberam? Então, o verbo de ligação ele tem uma função. Ele tem uma função de ligar o sujeito com o atributo dado a ele, que nós falamos de predicativo do sujeito, que são esses daqui que eu vou grifar em lilás. A estranha é a mulher, preocupados são meus amigos, os ansiosos são todos, preocupado é a população e triste o eu, ok? São atributos que dados. Então, nós falamos de predicativo do sujeito da oração, ok? Vamos para a próxima. Observação 1, né? Vamos começar por aqui. Verbos de ligação. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Então, são os principais. Observação 1. O verbo que apresenta o predicado nominal, olha, predicado nominal, ele é chamado de verbo de ligação, pois sua função é ligar o sujeito e uma qualificação que lhe é dada. Os termos que acompanham classificando caracterizam o sujeito e recebe o nome de predicativo do sujeito. Então, outra observação. Observação 2. A identificação do verbo de ligação depende do contexto que ele ocorre. Muitas vezes, alguns deles podem ser empregados intransitivamente, indicando uma circunstância. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque vou resumir da minha forma, quando não há um predicativo do sujeito, então, ele não vai ser verbo de ligação, ele não vai ter predicativo do sujeito, tá? Ah, mas como? Ah, o verbo andava, andava pausada e calmamente. Isso aqui, pessoal, calmamente é o modo, é um advérbio. Ela permanecerá em casa. Em casa é o lugar. Não tem atributo dado a ela. Vocês estão percebendo? Não há um atributo dado a ela. Continuo aqui. É um advérbio de lugar. Quem que continua aqui? Eu. Mas está dando algum atributo a esse sujeito? Eu. Não está dando atributo nenhum, então não tem predicativo do sujeito. Não há, tá vendo? Estávamos todos na sala. Na sala. É o lugar, não é? Então, tá, tomar cuidado com isso daí. Resumindo, vou tirar minha imagem aqui. Em casos assim, o predicado não é nominal, pois não há uma qualificação, uma caracterização de circunstância que pode ser, por exemplo, de lugar, de intensidade, de modo, constituindo, portanto, um predicado verbal. Olha só, tá? Vamos tomar cuidado com isso aqui, porque aquela provinha inglesa adora perceber se o aluno sabe que é predicado nominal e verbal. Vamos fazer um resumo, então,
Recapitulando, tá? Quando há um predicativo do sujeito, que o verbo de ligação, ele liga o sujeito com seu predicativo do sujeito, é um predicado nominal. No caso, aqui é modo, né? Aqui é lugar, lugar e lugar, ok? Então, pessoal, não temos como falar que poderia ser nesses três, 4 exemplos, que seria predicado nominal, e sim verbal. Verbal por quê? Porque não há o predicativo do sujeito, ou seja, o verbo de ligação não está ligando o sujeito com seu predicativo, porque não há. É diferente dos outros exemplos dados. Continuando a segunda parte, né? Nós temos o predicado verbo nominal. Quando que ocorre isso? Então, nós temos o vento sopra forte. O vento sopra forte. Sopra é um verbo intransitivo. Então, quem que é forte? Forte é um atributo dado ao vento. Ou seja, nós temos aqui um verbo intransitivo e aqui nós temos um predicativo do sujeito, ok? Então, nós temos os dois aí. Então, tem um atributo dado ao vento, forte, como também sopra, que é o verbo intransitivo. Então, o verbo nominal é aquele que tem os dois núcleos, o verbo e o nome, indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato, do estado em que se encontra o sujeito ou objeto do verbo. Resumindo, predicado do verbo nominal é o deixa eu tirar minha fotografia aqui. O predicativo do sujeito ocorre no predicado nominal, como também há um predicado verbal, que tem o verbo aí em transitivo. Ok? Vamos aos exemplos aqui. Exemplos. Seu olhar estava fixo. O verbo estava é um verbo de ligação. Né? Ele é um verbo de ligação. E nós temos aqui o fixo. O fixo é um atributo dado ao olhar. Tá? Ele é um atributo dado ao olhar. Mas aqui, o verbo estava já é um verbo de ligação. Então, ele é o quê? Predicado nominal. Nós íamos calados pela rua. Nós íamos. O verbo ir, ele é um verbo intransitivo. Mas quem que está calados? Calados somos nós. Então, foi dado um atributo a nós, ao sujeito nós. Então, vamos lá. Nós, sujeito da oração, íamos é um verbo intransitivo. Calados, predicativo do sujeito, porque quem está calado é um atributo dado a nós. E pela rua é adjunta adverbial de lugar. Ok? Portanto, PVN. PV por quê? Porque é verbo transitivo. Nominal por quê? Porque tem um atributo dado a nós. Ok? Cordélia olhou-a estarrecida. Então, ela olhou alguém, que é o objeto direto. Quem olha, olha alguém. Ok? Então, verbo transitivo direto. Estarrecida, quem que é estarrecida? Estarrecida é a Cornélia. Ela que tá, é um atributo dado a Cornélia. Não é a pessoa que ela olhou, e sim a Cordélia, tá bom? Então, esse azinho aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Esse A aqui é um pronome oblíquo que se refere ao objeto direto que ela olhou. Mas quem está estarrecida é a Cordélia. Então, vamos lá. O diretor nomeou Júlia. Júlia é a primeira bailarina. Então, quem está nomeando é a Júlia. E não
o diretor. Vamos lá. Vamos ver a concordância nominal. Primeira, a, feminino, bailarina, feminino. Então, lógico, esse atributo é dado ao objeto direto Júlia, que é feminino. Então, nós falamos no meu verbo transitivo direto, Júlia, objeto direto, primeira bailarina, predicativo do objeto. Observação 2. É possível identificar o predicativo do objeto transpondo oração na voz passiva? Então, vamos lá. Na voz ativa. Os alunos consideram a prova fácil. Né? Os alunos consideraram a prova fácil. Os alunos consideraram, a prova fácil. Quem considera a prova fácil? Os alunos, é o sujeito agente. Então, quem que era fácil? Esse fácil aqui é um atributo dado à prova. Voz passiva. A prova foi considerada fácil pelos alunos. Quem que é fácil? Aqui, nesse caso, é a prova também, e não os alunos, tá? Então, quando é uma qualidade, um atributo dado ao objeto direto, nós falamos que ele é predicativo do objeto, que é o caso aqui, que aquele é o objeto. Quando é do sujeito da oração, nós falamos que é o predicativo da agente da passiva, tá? Estrutura do verbo, predicado verbal, nominal. Sempre há um verbo transitivo com predicativo do sujeito. Exemplo, o menino deixou o campo cansado. Quem que deixou o campo cansado? O menino. Então, esse aqui é o sujeito da oração. Nós vamos trabalhar essa parte do verbo para cá, ó. Tá? Vou passar a borracha agora. Então, vamos lá. Deixou o quê? O campo cansado. Quem que é cansado? É o menino. Então, é um atributo dado ao sujeito da oração. Então, tem predicativo, tem verbo transitivo direto, objeto direto e predicativo do sujeito, que é o menino. Exemplo 2. Verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Clarissa assistiu ao espetáculo feliz. Quem assiste, assiste a alguma coisa, tá? Então, aqui é objeto indireto. Quem que é feliz? É o espetáculo ou a Clarice? É a Clarissa. É o sujeito. Então, nós falamos do predicativo do sujeito. Então, há um verbo transitivo indireto, há um objeto indireto, que é o espetáculo, e um atributo dado a Clarissa, que é o predicativo do sujeito. 3. Verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais predicativo do objeto. Juliana julga Adriano inteligente. Quem julga, julga alguém. Né? Que é o Adriano, que é o objeto direto. Quem que é inteligente? É o Adriano. Ele está no objeto. Então, é predicativo do objeto. Ok?